Bom dia com muita alegria, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor por esse dia especial que o Senhor fez para mim e para você vencer. É um dia que o Senhor te presenteia, né? E fala assim, olha, eu tô te dando de presente esse dia para você vencer, vai lá e faz tudo novo. À meia-noite, as misericórdias do Senhor se renovam e te dá autoridade para você fazer tudo novo. Então, é aquilo que eu costumo dizer, né? Você não vai cometer os mesmos erros que ontem, não vai ser pior que ontem, você vai tentar ser o quê? Melhor que ontem, em nome de Jesus, né? Então, hoje é dia 5, né? Mas não é o 5º dia útil do mês, é dia 5, é dia de você falar, olha, Pai, já foram 5 dias do ano de 2023, do mês de janeiro. Então, assim, eu não sei se você acha a mesma coisa do que eu, mas está passando muito rápido. Nós já estamos aí, né? Ai, meu Deus do céu, 5 dias do ano novo. Olha isso, outro dia mesmo a gente já tava, meu Deus, amanhã é a virada, ó, já passou a virada, já passou tudo, né? E nós estamos aí com uma nova palavra sobre a nossa vida. Se fosse tudo igual, o Senhor deixaria a mesma palavra, o mesmo mover, as mesmas coisas. Não é. Então vamos nos posicionar para viver essa palavra do ano de 2023, amém? Então vamos lá, ó, vou dar bom dia aqui na página, já vou fazer a minha parte de evangelização, bom dia com muita alegria, já compartilho, o Bispo Marcelo me vê aqui na página, bom dia Bispão. Bom dia com muita alegria. Tá me vendo aí? Tô te vendo aqui. Foi meu nome, hein? Em nome de Jesus. Bom dia, apóstolo. Bom dia com muito amor e alegria. Bom dia, meninas lindas. Bom dia. Minhas Anas. Glória a Deus. Bom, hoje é último dia, né? Terminando o programa, a gente já almoça e mais um pouquinho a gente já sai daqui, né? Já as coisas já tá mais ou menos preparada pra gente voltar para São Paulo. Então amanhã, hoje é quinta? Sim. Hoje é quinta, né? Então amanhã o programa já no estúdio da Hebron, lá no altar, né? Que eu tô com uma saudade daquele altar, né? Então voltando para viver o extraordinário e o sobrenatural. Então bora lá, porque grandes coisas o Senhor vai fazer, né? Hoje eu entrei um pouquinho mais cedo também para nos ajudar aqui, né? A sair mais cedo também daqui. Aqui chove bastante desde ontem. Tá abafado, mas chovendo bastante, né? E eu só tenho gratidão pelos 10 dias que o Senhor permitiu da gente aqui em Ubatuba. Foi maravilhoso, foi realmente assim, todos nós sendo sustentado pelo Senhor, né? Coisas assim extraordinárias, né? De Deus mesmo para nossa vida. O agir de Deus, né, nas ministrações, nas palavras, né, o posicionamento cada dia na palavra, para quê? Para viver o melhor dessa terra, né? E quando a gente se posiciona, o Senhor libera o melhor da terra pra gente. Então se posiciona para o novo, se posiciona para você viver o extraordinário e sobrenatural. Não fica parado se relacionando com coisas do passado. Segue, né? Nós precisamos seguir. Segue, se posiciona, começa a se alimentar da palavra. O Senhor já começou o ano com a gente assim, olha, vai, que é tua, né? Então, as ministrações, eu estava orando nessa madrugada e falando para o Senhor, as ministrações têm sido assim um divisor de águas para a gente. Né? Ontem eu perguntei para o apóstolo assim, apóstolo, como que foi a ministração para você hoje, né? E ele me respondeu assim, muito perigosa. E eu disse, nossa, mas por que a ministração foi muito perigosa? Ele falou assim, porque ou conserta, não tem saída, né? E o que Ana trouxe para nós ontem foi exatamente isso, ou você conserta ou você conserta.
Do jeito que tá, não dá. Não dá para sair dessa presença da mesma forma que entrou. Ou você conserta ou conserta. E teve uma ovelha que me chamou e falou assim, olha, eu já vi Deus dando basta várias vezes na minha vida, mas eu levei um susto com a palavra hoje. Eu falei, se você levou um susto, você imagina eu. Então, são coisas assim que o Senhor está nos mostrando desde a ministração do dia 2, né? Então já foram 3 ministrações com a de hoje, certo? O Senhor está mostrando desde o dia 2 o que é intimidade. Vai precisar trabalhar no teu caráter? Ele vai trabalhar no teu caráter. Só que, pelo que eu conheço do Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Caráter, ele trabalha assim, ó. Como chama aquele negócio que o pedreiro se posiciona e dá com a marretada? Tem a talhadeira, tem um ponteiro. Se precisar quebrar um grande pedaço, um ponteiro, né? Que já racha. Vai bater, vai cair. Você tem um post desse? Que eu até briguei com você e falei, quem mandou você postar que o homem tá esculpindo assim? Nele mesmo? Tá aí. Vê se você acha. Lembra? Eu tenho. E ele tá batendo. Hã? Que ele é todo de prédio. E ele tá batendo assim. Aquela imagem fala muito comigo. E é isso que o Senhor vai fazer com a gente. Ele vai. É caráter que precisa ser trabalhado? É dessa forma. Pelo que eu conheço a Cristo. Pelo que você conhece a Cristo, é como? Com certeza. Eu estava até lembrando agora de uma cena que eu vi, onde Jesus estava fazendo os escritos, e aí estatístico começa a falar, poxa, mas aqui parece que ele perguntou para ele o que você acha. Ele falou assim, né, Mateus falou para ele, eu acho que, você me desculpa, mas está muito mais exortando do que... Amando. Tipo assim, ele queria só receber bênçãos. Aí ele falou assim, tá, então vamos lá. Você queria que eu viesse pro mundo e falasse, vocês estão tudo maravilhoso, continua pecando, que tá tudo lindo, maravilhoso. Aonde vai parar tudo isso? O que deforma demais o ser humano? As mentiras. O que deforma demais o ser humano? Achar que pode viver de passado. Então, cada vez que você ama mais o teu passado do que o teu presente, você está falando assim, olha, tá tudo errado, vai precisar acender as luzes aqui. Tá tudo errado. Por quê? O melhor de Deus está por vir. E você ama mais o teu passado? Então, você está ferindo cada dia mais, entendeu? Cada dia mais você fere o Espírito Santo de Deus falando... Não, tá bom assim. Ventilador não. Cada dia mais você fere o Espírito Santo falando que o seu passado foi melhor do que o seu presente. Por quê? Porque o Senhor fala, o meu melhor está por vir. Então, viva o hoje, né? E já fica ligado, porque o melhor de Deus está para chegar. Então não fica nessa que teu passado é melhor coisa do que hoje, porque olha, não é, né? Pode falar, Bispo. Você sabe que cada vez mais eu tenho a certeza da responsabilidade. Aqui, ó, essa imagem aqui. O trabalho mais difícil é trabalhar em si mesmo, ó. Ixi, tá muito brilho. Pode falar, Bispo. Não consigo que eu falo. Ó, o trabalho mais difícil é trabalhar em si mesmo. E é verdade, muito verdade. Deuteronômio, você vê que Moisés está repetindo a lei para o povo, né? O povo, né, que entra na Terra Prometida. Qual era a preocupação de Moisés? Como tivesse esquecido aquilo que os pais ensinaram ou até mesmo não deixaram de falar, né, durante quando estava no deserto. A responsabilidade do pai e da mãe de ensinar os filhos o caminho. Porque isso que você está falando das coisas do passado, isso é uma cultura que vem de anos, coisas que pai e mãe sempre falaram na da gente. Na minha época era que era bom. E a gente vem com essa cultura e isso é implementado nos dias de hoje. A gente torna-se servo de Deus, mas quer andar nessa cultura que vem imprimida do pai e da mãe. Isso mostra a responsabilidade e influência do pai e da mãe. Então, o que acontece? Agora, por outro lado, a gente ouve ao Senhor e não faz a mesma coisa, não obedece com o mesmo afinco que obedece o pai e a mãe, ainda que a gente saiba que está errado, né?
E aí o que acontece? Simplesmente nós precisamos entender que o Senhor ele vai trabalhar cada vez mais no nosso interior. Cada vez mais. Eu preciso estar disponível, né? Porque chega um momento, eu estava limpando as coisas aqui, lavando louça e tal, arrumando tudo ali, e o Senhor estava falando assim comigo. Quando a pessoa chega na Hebron, como que é? A pessoa tá num gás, vixe, mordendo maçaneta. Eu faço, aconteço, pá, 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 pá. Passou um mês e meio, 2 meses, como que essa pessoa tá? Aí eu falei, Senhor, ela tá esgotada, tava até conversando com o Bispo Marcelo ontem à noite sobre isso, esgotada de esperar. Um mês e meio, 2 meses, a gente já sabe como que a ovelha vai estar. Então ela vai estar esgotada de esperar, porque ela quer chegar na Hebron, presencial ou virtual, e ela quer ver o negócio acontecer. Do dia para a noite, da noite para o dia, e tem que ser rápido, entendeu? Ela chega com Deus na coleirinha. E aí ela vai vendo que Deus não é da coleirinha dela. Ela é que é da coleirinha de Deus. Né? E aí você vê a pessoa fazendo assim, ó, murchando. Por que eu tô falando isso? Porque tanto no presencial quanto no virtual, a gente fala, não, agora a virada do ano, agora vai. Se o Senhor falar assim pra você, menos, quase nada, bem menos, porque você não está permitindo que eu trabalhe na tua vida. Menos de você, nada de você e mais de mim. Muito mais de mim. Pronto. Acabou. Eu tenho testemunho. Hã? Eu tenho testemunho. Pode dar. É o meu. Pode dar. Eu lembro de um ano que eu quase morri, né? Espiritualmente falando, né? Apesar de ser um sacerdote, eu quase morri porque o Senhor tinha me prometido algumas coisas e a gente tem uma maneira de interpretar do jeito que a gente quer, né? Isso é bom demais. É o típico do cristão, né? Interpreta não, e o convém, Bispo Marcelo, ele estuda perfil de todo mundo. Aí, quando ele, né, começou a ser trabalhado por Deus, não vou falar discipulado por mim não, porque trabalhado por Deus, ele começou a estudar o perfil de Deus. Pensa o quanto que eu ria. Mas eu ria tanto. Ele fala, bom, pela estatística, se ele tá... Não, agora... Por isso que eu vejo o Mateus lá questionando. Agora Deus vai vir por aqui. Eu tenho certeza. Deus não vinha. Deus vinha pelo telhado e surpreendia ele, fala. Aí teve um ano que você quase morreu. Então, e teve um ano que quase morreu porque pra mim, eu tinha entendido que era até o dia 31. Então... Chegou no dia 31, dia nada. 31 eu tava assim, o telefone vai ter que tocar, ou a janela vai abrir, o telhado vai se abrir, alguma coisa vai acontecer. Então aquele ano pra mim foi um ano, assim, terminou frustrante. Mas por outro lado eu aprendi muito. Aprendi muito, mas eu confesso que foi um ano muito difícil, porque você vê os dias passando e é um negócio, igual uma criança vai ganhar uma bicicleta. Ela vai contando os dias até chegar o dia do Natal. Então você vai ver, hoje falta tantos dias, Você chegar lá e cadê? Não tá o pacotinho lá? Eu confesso que pra mim foi duro golpe. Duro golpe. Ele estudou Deus e Deus não fez nada do que ele estudou. Se ele queria ensinar, era a pegadinha do céu, funcionou. Funcionou, né? Beleza. E aí, né? Eu estava conversando com o Senhor ali, o Senhor falou assim, o que você acha? Porque o Senhor sempre vai assim comigo, né? O que você acha de um maná? Eu falei, bom, eu acho várias coisas de um maná. Primeiro o pessoal fala que tem gosto de coentro, eu não ia gostar, né? Aí a gente começou a conversar, eu e o meu papai, né? E ele tem o jeito dele de falar comigo. E aí ele falou assim, então, o maná, gosto de coentro, gosto de orégano, gosto de alho, gosto que você quiser. Mas a dependência minha
do povo aprender que não podia guardar para o outro dia, que ele tinha uma fartura tão grande de mandar, recolhe, e ele ficava vendo, mas você vai conseguir comer tudo isso daí que você está recolhendo? Isso daí dá para o café da manhã, para o almoço, pro café da tarde, para a janta, e ainda alimenta mais 1000 pessoas. Você vai guardar isso para quê? Vou fazer questão de estragar tudo isso daí, embolorar tudo, você não vai poder nem chegar perto, tanto que vai feder. Por que você está nessa possessão de guardar? Ou de comer até explodir? Para quê? Amanhã cedo tem maná de novo. À tarde tem maná. À noite tem maná. No outro dia tem maná. Que é isso que você está fazendo com a minha presença? Pode falar, Pistão. Eu tenho um testemunho desse que eu passei, isso foi no comecinho mesmo, né? Só que eu não vou falar o que era, né? É desagradável. É desagradável porque assim, para uns pode ser supérfluo, mas para mim não era, né? Então agora você vai ter que falar. O que é supérfluo e desagradável? Pode ser supérfluo, para outros não. Não, a pessoa termina. Vou terminar, vou começar a falar. O resto é só sobre tortura. Não, então, eu passei algumas necessidades, né? Algumas coisas que faltavam na minha casa. E algumas para mim era importante. E quando deu uma melhoradinha, o que eu fiz? Eu queria estocar algumas coisas específicas. Eu falava, se faltar isso aqui, pelo menos eu vou ter 2, 3 para suprir a necessidade. Então era como se você pegar, sei lá, um papel higiênico. Eu falei, meu, pode faltar tudo, papel higiênico não pode faltar. Então eu vou estocar isso aqui, que o resto eu dou um jeito, mas isso aqui não dá para ficar sem. Então eu peguei uns produtos assim. E isso me fez sofrer, por quê? Porque eu vi que era a história do maná. Faltou do mesmo jeito, mesmo eu estocando. Sabe? Então eu aprendi que isso não dava certo. Eu tenho mania ainda de estoque, você sabe, né? Estoque de sabonete, mas assim, mania que eu vou jogando lá, né? Com a hora que precisar. Mas assim, essa realmente me marcou muito. Eu precisava aprender a depender de Deus. E é difícil, né? Então, o que é a intimidade com o Senhor? É a confiança que o seu amanhã vai ser melhor que hoje. E quando o Senhor me falou isso hoje cedo, eu falei, eu tenho que dividir com todo mundo. Então, eu gostaria que você colocasse aí no seu caderno. O que é a intimidade com Deus? É a confiança nele. Meu melhor dia, o meu melhor está por vir. Quando eu sou íntimo de Deus, eu sei que Ele não vai deixar faltar nada, nem coisa grande e nem coisa pequena. E se faltar naquele dia específico, é porque você não precisava. Você não precisava, é que você está mimado. Entendeu? Você está mimado. Você não aguenta passar falta de nada. Então, no dia que falta, você fala, mas hoje faltou. É no dia que você não ia precisar. O bispo falou uma frase aqui que me marcou bastante. A gente acredita mais no que o diabo faz de ruim do que em tudo que Deus tem para fazer pra gente. Com certeza. Isso é fato. Isso é fato, porque ele vai mexer com a tua dor. Né? Ele vai mexer com a tua dor, ele vai mexer com o teu passado. Logo quando a gente tem medo, né? Ele vai mexer com a tua dor, com o teu passado no dia que fez falta. O dia que você não teve, que você não tinha o cuidado de Deus sobre a tua vida. Então ele vai lembrar você. Lembra da tua escassez lá atrás? O Senhor não tirou mais de 3 milhões de pessoas do Egito para sentir falta de alguma coisa. Ele tirou para o melhor. Mas por que o povo não viveu o melhor nesse trajeto de 40 dias? Porque antes de qualquer coisa, você pode ver que a gente vai usar Salmos, você pode ver que a gente vai usar até Deuteronômio, vai usar Números, vai usar Gênesis, vai usar Êxodo, para mostrar que se o povo tivesse ido bonitinho debaixo daquilo que Moisés estava falando, não teriam problemas. Mas eles foram resgatados do Egito, não saíram de lá como escravo.
Saíram de lá livres. Por quê? Qual foi o sinal que o Senhor nos deu que eles saíram livres do Egito? O maior sinal foi o... E aí, qual foi o maior sinal que eles saíram livres do Egito? A travessia? Não. Talvez foi um milagre que o Egito, mais um que o Egito viu, né? Qual foi o sinal que eles não saíram escravos do Egito? Falei esses dias sobre isso. Não, eles saíram restituídos. Ouro e prata. Ouro e prata, assim, ó, à vontade. As mulheres egípcias entregaram tudo. As egípcias foram constrangidas por Deus a entregar a riqueza delas. Então, quer dizer, e outra... Onde eles tiraram ouro para construir o bezerro de ouro no deserto? Me fala uma coisa, simplesmente... A praga atacava só egípcios, não atacava o povo de Deus. Você quer mais liberdade do que isso? Foram 10 pragas e nós vamos falar sobre essas 10 pragas. Nós vamos falar sobre essas 10 pragas durante as ministrações. Cada praga tem um significado, né? Nós vamos falar sobre isso. Eu vou te falar uma coisa. Eu imaginava o ano de 2023, qualquer personagem para a gente estudar, qualquer. Um ano inteiro para estudar aquele personagem. Eu imaginava todos, eu imaginava Davi, eu imaginava Abraão, menos Moisés. Quando o Senhor falou para mim, ano da intimidade comigo, eu disse... Nossa. Boca a boca, face a face, só tem um que passou. Pode falar de todos, mas pode falar de Abraão, pode falar de Davi. Não tem, é Moisés. Imediatamente eu falei, Senhor, o Senhor vai nos levar a viver um ano de Davi ou um ano de Moisés? Porque para mim só existe esses dois, porque Davi, ele foi lapidado para atingir um coração segundo o coração de Deus. Se ele não tivesse um coração segundo o coração de Deus, ele não venceria nada do reinado dele. Mas eu falei, eu tenho quase certeza que é Moisés. Quando o Senhor me trouxe a confirmação de que era Moisés, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, Senhor, como assim? O Senhor falou assim, olha, presta atenção até pelo governo. Você vai ver esse ano sendo verdade até pelo governo. E se você prestar atenção, todas as palavras que tá rolando, que os líderes estão... Ontem eu achei fantástico. Eu entrei no Instagram, tava 3 líderes pregando a mesma coisa. Eu falei, Senhor Jesus, todos falando sobre intimidade ontem. E eu falei assim, Deus, o Senhor é lindo demais, poderoso demais. Então, nesse ano, o seu gás não pode acabar. Entendeu? É um ano que você não pode permitir que Satanás roube o seu gás, de jeito nenhum. É um ano onde o Senhor vai tratar muito o nosso caráter, a nossa personalidade, a nossa família. Ontem eu fui pro meu quarto no propósito da família orar, né? Assim que começou, oi? Dos filhos. Dos filhos, perdão. Assim que começou, né? Que eu gosto de orar assim que começa, porque pela pessoa que tá fazendo, né? Uma das pastoras, né? Pastor, tal. E eu fui orar e o Senhor falou assim comigo: tem tanta coisa para eu falar sobre as famílias que você não tem noção. E eu fiquei imaginando, né? Porque é tanta coisa que a partir de Moisés aconteceu, que eu fico assim apaixonada por cada propósito da família desse ano de 2023. Então, assim, se prepara e se permita. Se permita ser trabalhado.
prioriza o Senhor, se prepara. O Senhor vai fazer igualzinho essa imagem que eu pedi para o apóstolo. O pior trabalho é a gente permitir que nós mesmos sejamos o quê? Trabalhados. Então, se permita ser trabalhado por Deus nesse ano. Hoje eu quero falar com vocês sobre um profeta chorão, o profeta que... Coitado. O profeta que teve que falar mesmo que ninguém queria ouvir, ninguém queria escutar, só que depois também todo mundo ouviu, né? Que ele estava sendo conduzido por Deus, que se tivessem feito aquilo que ele falou, o negócio tinha sido melhor, né? E qual é o pior chamado? Tipo o meu, assim, né? Que o meu chamado é muito Jeremias. Muitos profetas já foram levantados para falar: olha, o seu chamado é muito Jeremias. Andar na contramão, né? Porque a gente anda na contramão. Então, hoje, no capítulo 29, o título é a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Não ouviram, foram levados cativos para a Babilônia, né? Mas, eu quero que você vá no versículo 11. E aí nós vamos para o capítulo 33. O versículo 11 diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Então, quando você começa nesse versículo 11, você já começa de um jeito assim, ó. Sabe quando a mãe e o pai falam assim, ó, cala a boca. Minha mãe falava uma frase pra mim que marcou a minha infância. Ela falava assim pra mim: faz o que eu te digo e guarda o que você sabe. É aquela sabedoria peculiar. Guarda o que você sabe, porque eu não tô te perguntando o que você sabe. Faça o que eu tô te mandando fazer. Ainda mais que eu tinha que respeitar duas mães. Era um pai só, mas eu tinha que respeitar duas mães, eu tinha que respeitar um monte de tio que se elegeu pai. Então era difícil, sabe? Mas eu sei, Deus estava me treinando. Olha só, presta atenção. O Senhor está falando assim: eu é que sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. O Senhor está falando assim para você, ó. Anda na minha e guarda o que você sabe. Não é tempo de você se rebelar contra mim. Não é tempo de você querer andar pelos seus próprios conceitos, nem escolher os seus caminhos. Então, o Senhor fala assim: são pensamentos de paz e não de mal. Como que tá aí, Bispão? O 12? Ó, então, não. me invocareis. 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o que desejais. Então, aqui está escrito assim, ó: são pensamentos de paz e não de mal. Tem outra tradução, eu pensei que fosse a do bispo, mas não é. A do apóstolo também, mas não é. Ó, tem outra tradução que fala assim: de vida e não de morte, né? Aí fala assim, ó: para lhes dar o futuro e uma esperança, né? É legal o que o Senhor tá falando aqui. Eu te mandei uma ontem, verdade. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que linda essa tradução. Depois eu vou pegar ela para... É a sua? Essa aqui do apóstolo? Qual que é? Almeida? Almeida 1970. Eu acho que não, né? Não é... Nova versão internacional. Não? Nova versão internacional, né? É NVI. Hã? Então, olha que tremendo essa tradução. Eu é que sei que eu tenho futuro e esperança para você.
Então, quando a gente lê esse versículo específico, você já sabe, peraí, eu tô pensando uma coisa de mim, tô pensando uma coisa do caminho, tô pensando, e o Senhor tá pensando outra totalmente diferente. Meu Deus do céu, que negócio que é esse? Que andar na contramão é esse? Vamos continuar aqui. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscares de todo o coração. Pode falar. De todo o coração. Porque buscava daquele jeito, né? Olha lá. Então vocês vão me chamar e orar a mim e eu responderei. Vocês vão me procurar e me achar, pois vão me procurar com todo o coração. Continua o coração. Tem uma tradução lá em casa que toda vez que fala coração, fala, vocês vão procurar e vão me servir de todo o seu rim. Então é complicado as traduções, né? E aí fala o que, bispão? Todo coração. Todo coração também? Então quer dizer que tá bom aqui, tá na concordância. O que é isso? O Senhor tá falando de todo o seu coração. Aí eu brinco, né? Minha mãe fala assim, eu te amo do fundo do meu coração. Eu falo, não usa só o coração, não, porque ele é tremendamente corrupto e enganoso. Usa todos os seus órgãos para me amar. Eu brinco com a minha mãe. O pulmão, o fígado, o rim, ela começa a rir, né? Por quê? O coração do homem é tremendamente corrupto e enganoso, que ele sempre acha que tem um caminho. Mas não é o caminho que leva a Deus. É incrível quando o Senhor fala com a gente, olha, o coração do homem, ele é tremendamente corrupto e enganoso. E vai tirar você da presença. Por quê? Porque é doído quando o Senhor tem um particular com a gente. É doído quando o Senhor quer uma intimidade com a gente. A gente não gosta de estreito. A gente não gosta de andar pelo caminho de Deus. A gente gosta do quê? Quero ir pelo meu caminho, pelo meu conceito, pelo que eu acho, pelo que eu aprendi. E às vezes até mesmo... certo, né? E às vezes até mesmo... Se desse certo, o Senhor não falava para você, né? Vem que eu quero te dar a minha história. Eu escrevi uma história para você, né? Vem porque agora é comigo o negócio. Então, cada vez que a gente sai daquilo que é história com Deus, o que acontece? A gente assume novamente as responsabilidades da nossa vida. Vou repetir para você. Você não entendeu? Cada vez que a gente sai do propósito de Deus, a gente assume novamente as responsabilidades da nossa vida. É como se a gente falasse assim, ó, me dá aqui, eu vou resolver, eu vou fazer, tá bom? Depois a gente presta conta. Pode ser? Tô anotando tudo aqui no caderninho, pode ser? Tamanho poder, né? Ó, o Senhor é que sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Portanto, quando você era uma massa informe no ventre da sua mãe, Ele foi lá, escreveu e determinou. E eu costumo dizer que o Senhor, Ele teve um trabalhinho comigo. Assim, bem, sabe? Dá uma olhadinha aí pra mim, o que é isso? Ele fez assim, ele teve um trabalhinho comigo. Por quê? Porque a minha mãe e a minha avó me criou para vencer qualquer coisa. Qualquer coisa que se estabelecesse na minha frente, passa por cima porque você precisa viver. Você precisa vencer. Não tem ninguém por você. Vai e realiza. E isso me atrapalhou um pouco na caminhada com Cristo. Eu vou te falar por quê. Porque tudo eu queria resolver. E tá demorando demais, eu vou lá e vou fazer. Tipo Sara, tipo Rebeca, sabe? Esse povo. Então, igual. Vou pegar um atalho, é isso aqui. Entendeu? Eu vou pegar um atalho e vou resolver isso aqui. Eu preciso ter vitória. Eu preciso me virar. Não tem ninguém por mim. E pra mim ainda era um pouquinho pior. Por quê? Porque como a minha mãe foi muito machucada, né, pelo homem, no caso, meu pai, a minha mãe repetiu uma frase na minha cabeça desde pequena. Não confie em homem que nenhum homem presta.
Não confie em homem, porque nenhum homem presta. Então, foi muito difícil de eu me livrar disso tudo. Foi muito difícil. Porque eu falava assim, mas a minha mãe falou isso pra minha avó. Falava assim, não fala isso, a sua mãe fez uma escolha. A sua mãe fez uma escolha de não querer ninguém na vida dela depois do seu pai. A sua mãe fez uma escolha. Isso é uma escolha dela. A vida são feitas de escolhas. Olha só, eu não sou casada com o seu avô. Aí, né, pra ela me formar, ela falava assim, tá vendo? Eu não prestava atenção ainda como que era a vida dela, né, com meu avô. Tá vendo? Eu não sou casada com o seu avô. Eu não tenho os nossos filhos aqui. A gente não tem uma família. Não é assim. Porque se eu crescesse daquele jeito, para onde que eu ia? O que ia acontecer com a minha vida? Família eu não ia ter nunca. Então ela investiu muito pesado em mim. Para quê? Para que eu entendesse e acreditasse no casamento e na família. E hoje em dia é mais difícil ainda, porque se não tiver Jesus, você não tem casamento, você não tem família. Por quê? Porque para o mundo o casamento é uma instituição falida. Então, a minha mãe, no tempo de ignorância dela, ela tentou muito, mas muito mesmo, acabar com o meu casamento. Acabar, literalmente. E eu era lutando contra Satanás, lutando contra aquilo que minha mãe estava fazendo no meu casamento. Não tenho vergonha de falar isso aqui. Por quê? Porque hoje é um testemunho para mim. Hoje, quem mais cuida da minha mãe é o meu marido, meu esposo. Que trata ela como mãe. Isso é mais um sinal de que ele liberou perdão sobre a vida dela. Que o Senhor trabalhou na vida dele. Né? Então, hoje em dia, quem me ajuda mais com a minha mãe é meu esposo. E quem me ajudou até o final da vida da minha avó a levar para lá e para cá e ajudou a cuidar e fazer e acontecer e ficar acordado e ir para o hospital e não sei o que, foi ele também. Então, o que é isso? O que é isso? É cura que precisa existir dentro da tua casa. Então, pode ser que o diabo vá te mostrar só o mal. E o Senhor tem pensamentos de esperança, de futuro para você, de vida para você. Então, por isso que o Senhor fala, ó, não se relaciona com isso. Não se relaciona com o que causou dor em você. Chega, eu tenho futuro e tenho esperança para você. Ele sabe quais são os pensamentos, porque foi ele que escreveu a história. Né? E eu estava meditando num estudo, a mesma pessoa que eu falei sobre ontem, né, na ministração, eu estava falando assim vamos amar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. E ele acrescentava assim, eu deixei um pouco para a ministração de hoje. Nós achamos que o nosso Deus, ele vai nos colocar em caminhos difíceis para que a gente dependa dele. Só dependa dele. Não, o Senhor às vezes precisa que você passe pelo difícil para você depender dele, só que para você ter autoridade naquilo que é difícil. E quando vier as situações difíceis, você falar, opa, eu tenho autoridade nisso, eu venci isso daí na dependência, na intimidade com Deus, eu não vou parar mais nisso. Porque muitas das vezes a gente para nos obstáculos que não é para parar. Você fala assim, mas espera aí, quem eu sou? Qual é a autoridade que eu tenho no mundo espiritual? Eu tenho que parar para pensar nisso. Espera aí. Eu sou um aspirante, eu sou uma diaconisa, eu sou uma presbítera, eu sou uma pastora, eu sou uma bispa, eu sou uma apóstola. Espera um pouco aí. Eu tenho autoridade? Não. Esse empecilho, não veio para acabar comigo. Esse problema não veio para acabar comigo, veio para me dar autoridade, para eu não parar nisso nunca mais. Muitas das vezes, nós achamos que é para acabar com a gente, para nos paralisar. E o Senhor está falando nessa manhã com você. Eu estou te dando autoridade. A chave de janeiro, ela simplesmente é provisão. A chave de janeiro simplesmente
É para você vencer em autoridade o deserto. Não é para você ficar lá na montanha 40 anos. Para cada ano de desobediência, cada dia de desobediência foi um ano, desculpa. Cada dia de desobediência foi um ano. 40 dias se transformou em 40 anos. Ah, Deus não faria isso comigo. Ué, será? Qual a diferença do povo? qual a diferença? Deus não faz acepção de pessoas. Eles, né? Não tem ninguém mais bonito que o outro, ninguém mais, entendeu? Mais poderoso que o outro. Só quem faz as pessoas entender dessa forma é Mamon. E você não serve a Mamon. Imagine um ano, seja, já é... Não, um ano já é terrível o atraso na sua vida. Da pessoa você ficar um ano fora da presença de Deus, um ano vivendo o quê? Nadas. Vive aquilo que o dinheiro te dá. Misericórdia, tô fora. Porque se tiver um problema financeiro na economia, você não vive nada. Se tiver crise, é a crise que você vai viver. Né? Eu tava vendo uma reportagem agora. Vão unificar a moeda do país. Aí você fala assim, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Não se esqueça a autoridade que você tem sobre esse ano, que a Hebron esteve na Argentina, Buenos Aires e cidade de Tigre. Não se esqueça essa autoridade que você tem nesse ano de 2023. É muito séria. Não foi à toa que nós derramamos óleo da unção ali, não foi à toa que nós oramos, não foi à toa que nós andamos toda aquela cidade, não foi à toa que dormimos ali, não foi à toa. Não foi à toa nada que nós passamos ali. Lembre-se, as 3 autoridades da Hebron e mais um levita esteve naquele lugar. É sério isso. O líder da intercessão esteve naquele lugar. O mestre esteve naquele lugar. E a sua apóstola esteve naquele lugar. Quer dizer o que é isso? Temos autoridade. Autoridade esse ano. Qualquer coisa. Tinha jornalista colocando embaixo assim. Isso mesmo. É isso mesmo que vocês têm que viver mesmo, com coisa que ele tá fora do navio, que ele tá fora do barco. Não existe ninguém fora desse barco. Então nós temos que levantar as nossas mãos e clamar. Chorem sacerdotes, chorem ministros pelo povo. E não esquecendo que você é povo. Você não está acima do povo, você é povo. Você não está isento. Nem Esther estava isenta, tá? Nem Esther. O tio dela falou assim, ô bonita, não pensa você que você é rainha, tá? Que você vai ficar fora do massacre não, viu? Você é a primeira que vai, você tá aí dentro. Disse as 7 rainhas, né? O maior exercício do servo de Deus esse ano, né, vai ser justamente isso, né? Porque você imagina, coloca um camarada lá para pilotar o avião, você tá dentro, você vai fazer o quê? Você não gosta dele, vai torcer pra ele cair? Esse não é o Pois é, mas o Senhor, ele jogou o xadrez direitinho. Exatamente. Agora é o nosso exercício, né? Porque e o apóstolo hoje, o cara explodiu o país. O apóstolo hoje gravou um áudio muito sério para intercessão. Não sei se todos ouviram, todos os intercessores ouviram, mas é muito sério. Ele falou o quê? Nesse áudio. Vamos clamar, porque o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então não tem nada perdido. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Quais são as vestes que o Senhor está esperando que você coloque? Quais são as vestes que o Senhor está esperando que você coloque hoje? Vestes de alegria.
Uma pessoa que tem intimidade com Deus é uma pessoa alegre. Sabe que a vida dela não está na mão de ninguém, está nas mãos do Senhor. Você sabe, provavelmente o povo, quando foi para a Babilônia, que até cita esse trecho aqui, né? Sim. Muito provavelmente o povo estava orando para quê? Para o Senhor morrer, para acontecer qualquer coisa, né? E eu acho que Daniel já estava orando ao contrário, né? Justamente para que o coração dele, e olha o que o Senhor fez com Nabucodonosor, ele não era diferente do que nós estamos vendo. Olha quem era o camarada, né? Então é fácil a gente falar que aquela pessoa não tem direito, aquela pessoa não tem perdão, aquela pessoa nunca vai ser transformada. Eu acho que está na hora de a gente rever um pouco os nossos conceitos, porque para Deus não haverá impossíveis. Olha que era Judas e olha o que ele falou de Judas, e olha toda a história, né? Nós precisamos entender que somos cristãos e isso significa mini Cristo na Terra. Pode ter o governo que for, o maior governo está sobre os nossos ombros, que é o Senhor. Então, através dele, é igual quando você ora e fala assim: Senhor, me dá um emprego, mas eu quero que todo mundo da empresa seja servo de Deus. Nossa, você está indo para a maior cova que você possa imaginar. Por quê? Porque aí você vai e você vai se decepcionar com os servos de Deus. É melhor você ser instrumento de salvação, meu querido. Em outro lugar, com certeza. Você vai transformar o lugar, mas é tudo de outra professam de outra fé. Ótimo! Vai lá e vai ser luz. Nossa, você vai ser trabalhado pelo Senhor, você vai ser instrumento, vai ser uma grande bênção. Eu me decepcionei muito. Então, não adianta. Aí Satanás vai fazer o quê? Vai mostrar para você o que é o ser humano mesmo convertido. Você não vai gostar. Você não vai gostar. Tem um monte de convencido, né? Porque tem um monte de convencido. Então você... Pera um pouco. Ah, mas aí eu estaria no céu se fosse todo mundo convertido. É mesmo? Para começar, que uma igreja física, ela é o quê? Um hospital. Uns estão na UTI, outros estão na internação, outros no pronto-socorro, outros estão na falência de órgãos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a gente não vive? Porque a gente pede mal. Parece que é uma UTI na época do carnaval. Entendeu? Então, presta atenção. Não é assim que você... o melhor lugar é a igreja. Porque o melhor lugar... então... Por quê? Porque os louvores, porque a palavra. Só que o negócio é o seguinte: se você tiver que sentar todo dia e o Senhor amarrar você naquele irmão do teu lado todo dia, você não vai querer ir para a igreja mais. Eu tive uma experiência assim que... Você não vai querer mais ir para a igreja. Sabe por quê? Porque você não vai suportar. Não é assim. É assim, a gente que fica todos os dias... Eu estava na Renascer todos os dias, dando plantão todos os dias. Eu sabia a hora que fulano chegava, a hora que fulano saía, a hora que não sei o que. Tudo, todo dia. Por quê? Porque eu estava ali para isso. E aí você fala assim, quando você vai embora para casa, você fala assim: nossa, Senhor Jesus, misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Todos os pastores, todos os líderes são assim. Seja você pastor, bispo, apóstolo, quem você for. Marca um acampamento de 7 dias. Quando dá 7 dias, você fala assim, ó, vai ter culto mês que vem, né? Chega, né? Ai, apóstolo, a senhora é desse jeito? Sou eu que sou desse jeito. Pergunta aqui, se não tá todo mundo com saudade de casa, saudade da sua cama, saudade do... Entendeu? De jogar o sapato e ninguém falar: tira esse sapato daqui. Entendeu? De deixar o shampoo aberto e ninguém brigar com você. É que essa casa aqui é muito abençoada, né? Aqui são 4 dormitórios com suíte. Então, eu não preciso entrar no banheiro de ninguém, que senão você ia ver uma apóstola chata. Eu não preciso... Não, eu precisei entrar no seu, mas eu deixei tudo em ordem. Tava tudo em ordem também, e cheirosinho ainda. Obrigado.
Então, o que é isso? Eu chego na cozinha, tá assim, tá, sabe? Você fala, meu Deus, a minha cozinha, Senhor, que não sei o quê. É assim, só que o negócio é o seguinte, como eu, o apóstolo e o bispo, a gente já vive isso, meus filhos já vivem isso com a gente direto, então a gente tipo que é igreja 24 horas. Agora pergunta pra mim, qual é um dos meus maiores sonhos? É ter uma casa. Qual o seu maior sonho? Ter uma casa. Porque a gente não tem uma casa, a gente mora na casa sacerdotal. Nós entregamos isso pro Senhor faz 7 anos. Então, você acha que a gente não quer chegar na nossa casa e fechar a porta? Não é, apóstolo? Cheguei na nossa casa. Né? Pronto, acabou. É lógico. Lógico. Se perguntar pra Carol, o que você quer? O que você quer? Na casa da minha vida, eu vou vender pra vocês, tá bom? Por isso que a Hebron vai ser construtora esse ano. Eu vou vender minha casa da minha vida. Todo mundo quer que tá vendo, tem que vender lenço pra quem tá chorando. E uma oportunidade de negócio. É onde eu vou atuar agora. Né? Os seus projetos. Opa! Nós precisamos entender isso. Então, o que Deus está falando? Eu sei os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz, de futuro, de esperança e não de morte, não de mal. Mas se o Senhor coloca todo mundo para congregar, é porque a gente precisa ser lapidado. Tem coisa errada na tua vida que precisa sair. Né? Eu já vi gente chegar na Hebron, né? Que nem bonequinho, assim. Toda bonitinha, né? Filha, vamos tirar o salto. Que na Hebron é todo dia muito trabalho. Aí faz assim. Não, faz assim não. Você faça. Ah, porque não sei o quê. Não. Levanta e pega. Já tive. Já chegou pessoas na Hebron que nós tivemos que falar, vamos sentar e vamos organizar aqui as coisas. Porque além de eu cuidar de tudo que eu cuido, não, peraí um pouquinho, tá errado as coisas. Né? E já teve pessoa que o Senhor falou, vai ficar, e de repente a pessoa, eu já contei esse testemunho. E a pessoa começar a posar na internet e a gente descobrir e falar, tá. E o Senhor pegar e falar assim, nem que se for pelos cabelos, hoje vai sair daqui. Por quê? Não entendeu. E foi resgatado. Foi. Não entendeu o trabalhar de Deus. Entende isso? Hoje tá fácil. Como que nós vivemos naquela casa lá na 43, chegamos a viver em quantos lá? Eu já perdi até a conta, acho que em 10. Era 2 dormitórios. Um banheiro. Nossa, 2 dormitórios, um banheiro. Tá muito isso aqui. 2 dormitórios, um banheiro, uma cozinha sem mesa, uma lavanderia só. A gente levou, fora vocês, tinha eu, a bispa, e mais o Adriano e o outro menino, o Naldo. Que é os 2 meninos daqui. Então só aí, fora vocês, ainda tinha 4 a mais. 9 pessoas. Tem noção? 9 pessoas. 9 pessoas. Mas nunca ninguém passou perreio de casa. Nunca ninguém passou perreio de casa. Lembra quando vocês foram para Mococa? Minha casa não era pequenininha. E até o intestino, cada um foi no seu horário e não deu problema algum. O Senhor trabalha. Foi lindo. O Senhor trabalha. O senhor tava assim. Tava. Quando a gente foi para Salvador, tava. O Senhor trabalha. Por que a gente está contando isso? Para você entender como que Deus trabalha. E se você pegar cada um tem testemunho, um mais lindo que o outro, desses tempos, né? Apóstolo, a senhora lembra? Claro que eu lembro. Se eu lembro. O bispo, claro que eu lembro. Claro, lógico que eu lembro. Às vezes a gente acha que já está preparado para tudo. Não. E aí o que acontece? O Senhor está falando assim, presta atenção.
É necessário. O povo saiu do Egito pensando que eles nunca mais iam ter que obedecer a ninguém. Saíram do Egito, deixaram de ser escravo e agora vão para a rebelião total. Entendeu? Não precisamos respeitar mais ninguém. Peraí, se não respeitasse Faraó, o que tomava? Chibatada, que era escravo. Ia para o castigo, não comia. Eles já comiam muito mal. Era alho, cebola e pepino. Por isso que a gente fala, você tá com saudade do alho, da cebola e do pepino? Saudade da escravidão. Né? Já comiam muito mal. Trabalhavam para isso. E trabalhavam para comer muito mal. Então, eles saíram dali do Egito, agora é eu por mim mesmo e acabou. Tô livre, vou viver o que eu quiser. Não, eles saíram para viver uma promessa. Tá? Eles saíram debaixo de uma promessa. Então você precisa entender que você só foi chamado para estar ministrando, para estar debaixo de um chamado, de um ministério, sendo lapidado, porque tem uma promessa sobre a tua vida. E o que é essa promessa? É a história que ele escreveu quando você estava no ventre da sua mãe. Enquanto você não se entregar ao Senhor Jesus e buscar num coração verdadeiro, você não vai achar. Você não vai achar. Pode falar, que você fala. Por isso que a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Todos foram chamados a sair do Egito. E pela rebeldia, né, que é pior que pecado de feitiçaria e que te leva para uma terra estéril, daquele povo todo, o Senhor foi bem claro em falar, só 2 vão entrar na terra. Tirou até Moisés. Porque a história com Moisés era outra. E tem muitos teólogos que falam que Moisés perdeu o direito da terra prometida. A terra prometida de Moisés não era na terra. E isso o Senhor mostra, o Senhor comprova no Monte da Transfiguração. Se ela fosse importante, né? Entendeu? Ele estava ali com o corpo glorificado e tudo, mostrando que a lei. E Elias mostrando que a profecia. Tá? Então presta bem atenção. Ele podia ter mostrado Enoque. Opa. Né? Poderia ter mostrado Enoque. Quantos anos Enoque andou com Deus? Ele viveu mais de 500 anos que ele viveu, acho que 600 e pouco, se eu não me engano. Não, Enoque. Se eu não me engano, foram 300 anos que ele andou com Deus. De 300 a 400. Então, você olha assim, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso? Sabe? Por que não apareceu Enoque ali? Qual o propósito de Deus? O propósito era mostrar Elias e o propósito era mostrar Moisés. Os dias de Enoque foram 365 anos. Hã? Os anos dele foram 365 anos, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si. Então a gente pode entender, né, que Enoque seria uma peça-chave para o Senhor mostrar ali também no Monte da Transfiguração. Por quê? Porque o Senhor o tomou, o corpo e tudo, Melquisedeque. Porém, o Senhor mostrou a lei e a profecia. A lei e a profecia no Monte da Transfiguração. Tinha um propósito. Portanto que Pedro fala assim, vamos ficar aqui nesse monte, eu faço 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés, e a gente fica aqui. Não, você não está entendendo nada. Você não está entendendo nada. Ali o Senhor Jesus mostrou, testificou sobre aquilo que estava no Antigo Testamento, aquilo que ele fez no Antigo Testamento. E o que ele ia fazer com a ascensão dele. O que ele estava formando ali? Uma experiência espiritual para que aquilo que eles não viveram lá atrás, é que a gente não para meditar na Escritura. O porquê do Monte da Transfiguração. Aquilo que eles não viveram lá atrás com Elias e com Moisés, eles tiveram a oportunidade, os 3,
de viver ali na íntegra e ainda ver o que era uma ascensão, né? Tem aquele louvor que eu estava meditando nele ontem, Labareda de Fogo, que eu gosto muito daquele louvor, e ali cita, né, a passagem bíblica, e ali mostra, né, o que foi o Espírito Santo, né, pousando. Ela fala pousar sobre nós, né? Mostra ali, porque o Senhor fala, eu vou ao Pai. Ele tem essa conversa com os discípulos depois de ressurreto. Depois de ressurreto, se perguntar uma coisa dessa em prova pastoral, muitos não vão saber explicar. Muitos não vão saber explicar. Quantos dias Jesus ficou entre nós depois de ressurreto? Muito pastor não vai saber explicar. Quantos foram presbiterianos? Quantos dias? Responda ou passa? Posso. Uma semana. Não. 40 dias. 40 dias, né? Então, nesses 40 dias, ele foi visitando a todos que ele precisava visitar. E antes dele ter a ascensão, que é subir ao Pai, todos iam ver a subida dele, todos iam ver. Ele falou, assim que eu subir, né? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam o quê? Revestidos de poder. Mas o que ia revestir eles de poder? O Espírito Santo. Né? Então, muitas das vezes a gente ouve um louvor, né? E não sabe o que é, o que está falando. Por que estão falando de 120 pessoas que ficaram e o resto foi tudo embora? Nesse louvor. Tá lá em Atos. Aí depois o ministro pega e fala em Atos 2. Aí ele pega e relata o que eles estão cantando, ele está relatando. Então, muitas das vezes, às vezes o pessoal está aqui cantando, eu falo, escuta, e o que você está cantando está escrito aonde? Aí, como assim? Não, o que você está cantando está escrito aonde? Quem que falou isso para quem? Eita, não sei. Tem que meditar. O louvor é para você cantar, mas é uma arma de guerra, você tem que saber. E aquele lá que fala assim, o mal que vem contra mim, o Senhor transforma em bem, que é até o nome de uma chave. Baseado em qual personagem da Bíblia? Porque ele está falando o tempo inteiro na música. Eu tenho que saber, é Josafá. É Josafá, o mal que vinha contra eles, o Senhor transformou em bem. E depois o ministro relata, ficai parado, pois o Senhor te dará livramento, porque o rei Josafá ficou conhecido por essa passagem. Quando você chega para uma pessoa e fala assim, quem é Moisés na Bíblia? Ah, é aquele, né, que abriu o mar para o povo passar, não é? A travessia do Mar Vermelho, ele não é Moisés? A pessoa pode não conhecer o Evangelho, mas sabe da travessia do Mar Vermelho. Entendeu? Ninguém conhece, ninguém sabe nada do Evangelho. Você fala, você conhece Josué? Ah, aquele que deu 7 voltas, né? Depois fala assim, foi 7, não foi? Não, foi 13. Como foi 13? Nunca parei para pensar. 13? Não, ele deu 7. Quer que eu te mostre, meu querido? As muralhas de Jericó, não é? É essa mesmo. Então, o Senhor marca as pessoas, ele sabe o pensamento que ele tem ao vosso respeito. Ah, apóstola Karen, não é aquela que era estéril? Não é aquela que venceu o câncer? Não é aquela que tem... Ai, a igreja fica bem assim, ó. A igreja que fica online lá, não fala virtual, a pessoa não sabe ainda. No Face, ela é aquela do Face, não é aquela só ministra no Face, que ela não tem igreja? Ou você vai falar assim, não é aquela que não tem igreja?
E eu já tive nome de tudo. Nome da Bispa do Monte, um monte de nome eu já tive. Mas a pessoa vai ser marcada por aquilo que o Senhor ensinou ela a fazer. Ah, eu vi seu testemunho no YouTube. Você não é aquela que... Tá entendendo? Você vai ser marcado por um milagre. É igual a mulher do fluxo de sangue. Ah, é aquela lá que ficou 12 anos perdendo sangue, não é? Qual é o nome dela? E não tem. Na Bíblia também não tem. Né? É. Aí fala assim, Noé, aquele que foi tido como louco, né? Que construiu uma arca sem ferramenta, sem nada. Nossa, mas fez 100 anos, né? Que o cara ficou respeitando a Deus e obedecendo a Deus. 100 anos! Aguentando tudo. Eu sei quem é Noé. Eu sei quem é Noé. Porque depois, né? Só ele e a família dele foi salva na arca. Não é esse aí? Eu sei, conheço a Bíblia. Conhece nada. Só sabe essa história de Noé. Entendeu? Sabe como que é isso? Porque o Senhor sabe quais são os pensamentos que Ele tem ao vosso respeito. Pensamento de futuro e de esperança. Você vai ser marcado por milagres. Eu sei quem é seu filho. É assim, a história comigo é assim. Eu sei quem é seu filho. O Marcos, né? Você tem um filho chamado Marcos, né? Marcos Vinícius. Eu falo, Marcos Vinícius. Isso! Isso! Nossa, eu já ouvi tanto testemunho dele, meu pai do céu. Mas você tem um outro também, né? Eu tenho. Tenho sim. Né? E aí vamos ver por quais milagres, né? Porque o Lucas, ele veio quando eu não podia gerar. Quais são os milagres que o Senhor vai marcar a vida dele? Né? Eu também, você não podia gerar. Foi. Você foi irmão, é diferente. Não podia gerar, eu cheguei. Então, o Senhor sabe de que forma que Ele vai marcar a tua vida, a tua casa e a tua família. A senhora fala muito sobre o Bispo Marcelo, né? Ele, né? Que o Senhor marcou pelo início da... Não é isso. Não. Pelo início da Hebron, que ofertou nas casas de recuperação, não foi? Já me procuraram para falar desse jeito. Então, eu sei. O que o Senhor tem ao meu respeito é pensamento de vida e não de morte, de esperança e de futuro. Como que o Senhor vai te marcar? Você vai se permitir? Eu fico imaginando daqui a um tempo, a pastora Rô contando o testemunho, por exemplo. Nossa, você foi a primeira pastora da Hebron que foi enviada para ser pastora do Sul. Conta, como que foi? Aí ela vai começar a contar. Ela vai começar a falar. Os milagres, as maravilhas, né? Então, presta atenção aqui, ó. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão. Olha isso. Quando me buscarem de todo o coração. Quando isso for uma verdade sua. Entendeu? Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Para aqui só um pouquinho. A mudança de sorte diante dos nossos olhos. Ontem nós falamos sobre uma mulher que subiu de um jeito, desceu de outro, totalmente curada, transformada, com um vai de Deus muito tremendo. Que ontem o Senhor não permitiu que eu liberasse a palavra, mas o Senhor está permitindo hoje, então eu vou liberar a palavra hoje. Onde o Senhor disse assim para ela, através do profeta Eli que estava ali no templo. Mas ele era isso, ele era aquilo outro, não sei o que lá, mas ele estava ali. Ele era o profeta, ele era o sacerdote daquele momento. E tinha que ser selada pela boca de um homem. Então, o Senhor disse assim para Ana, através de Eli: vai,
e seja feita conforme a sua fé. E olha o que aconteceu com Ana. Ontem nós ministramos sobre ela e a sorte dela foi mudada diante dos olhos dela, depois do voto que ela fez com Deus. Aqui o Senhor está falando que se você andar em verdade com Ele, se você andar em verdade diante daquilo que o Senhor está falando com você, diante dos sacerdotes, se você falar a verdade, não é só a verdade que você acha que você está mentindo, não. É a sua verdade. Às vezes eu falava assim para o bispo Marcelo, por que você não fala a sua verdade para mim? Fala a sua verdade. Fala, que verdade? Caramba, que verdade. Fala a sua verdade. Não fica mentindo para você mesmo. Eu tô com raiva disso. Eu não consigo viver isso. Eu não quero estar aqui. Eu sei que eu tenho que estar. Por quê? O sacerdote pode te colocar em liberdade. Agora, enquanto você ficar mentindo para você mesmo e ainda se envolvendo nesse sentimento, se enganando, sabe o que vai acontecer? Nada. Você está servindo um evangelho que você acha que está certo. Só que só você acha que está certo. Então, o que Ana fez? Subiu, se rasgou na presença de Deus, a ponto do sacerdote falar, está embriagada? Até quando você vai ficar desse jeito? Não, eu sou atribulada de alma. Eu sou atribulada de alma, eu não estou embriagada. E ela chorava e balbuciava, não saía nada da boca dela. É um choro, né? Pode falar, bispo. Sabe uma coisa que eu fiquei meditando? Acho que essa palavra não foi muito forte, né? Pra mim, né? É o que eu falei, a gente ouviu a palavra várias vezes, mas entendi que falar diferente, né? E ontem eu fiquei meditando o seguinte, o senhor falou para Ana, né? A Ana ali teve uma oportunidade extraordinária naquele dia. Quanto tempo a Ana ficou estéril? Quanto tempo a Ana passou por essa situação? Né? Porque eu não quero, como Ana, né? 7 anos, 10 anos, 20 anos, acho que ninguém quer, né? Então ontem foi realmente um puxão de orelha, eu falei, quanto tempo você quer ficar igual a Ana? Porque fala que a menina tinha vários filhos. Se fosse um por ano. Então, você fala, poxa, não foi o primeiro ano que ela subiu daquele Não. Ano, não foi o segundo. Ela entrou na presença de Deus uma vez por ano, com penina, levando uma vez por ano um filho novo. E zombando dela. Ele deveria chamar Ana Juliana, Ana Francisca, Ana... Hoje a gente não tem ninguém às vezes zombando e a gente... Né? Deve ter colocado o nome de menino de ano também, né? Ano 1, ano 2, ano 3. Eu não duvido. Porque ela provocou demais, Ana. Né? Então, o que é isso? Quantos anos eu vou ficar estéril? Quantos anos? Então, muitas das vezes, o Senhor está esperando você falar a sua verdade. Eu não quero isso aqui. O desejo que eu tenho é de sair correndo. Entendeu? Não, mas a gente fica ali, ó, se enganando, envolvendo todo o sentimento errado no chamado. Durante quantos anos? 7, 8, 10, 12, eu não sei quantos filhos Penina já tinha. Mas o que importa é que um dia ela subiu e nesse dia ela falou, chega. E foi o basta de Deus ontem para quem entendeu a palavra. Chega. Acabou esse tempo na tua vida. Às vezes você está sendo duas caras com o próprio Deus. Com o sacerdote, o Senhor vai te limpar. O Senhor vai fazer você ser a pessoa que Ele deseja, né? É aquela escultura ali. Vai batendo até dar certo. Porém, você fala assim, Deus, eu não quero mais isso. Esse é o meu ano. Eu preciso prosperar. Eu preciso vencer. Não dá mais para ser isso. Então o Senhor está falando que se for de verdade que você buscar Ele, você vai achar. Porque Ele tem uma história para você. Aí Ele fala aqui, e farei com que mude a sorte de vocês. E Ana desceu com a sorte mudada diante dos olhos. Eu os congregarei
de todas as nações, de todos os lugares para onde o dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde mandei para o exílio. É uma palavra poderosa, né? Só não sei quantos momentos eles receberam essa carta, mas... Porque você concorda, né? Se foi no primeiro ano, se foi no terceiro, né? É uma revelação maravilhosa que o Senhor está trazendo hoje. Independente do tempo, a melhor coisa que tem que ter uma resposta, né? Isso é lindo demais. E aí, eu até, quando eu estudei nessa Bíblia, a primeira vez, Jeremias 33, a primeira vez, eu coloquei aqui, porque foi daquele filme, aquele Encontro Perfeito que eu coloquei em um dos propósitos da família do ano passado. Aquele filme falou muito com a gente, né? Então, diz assim: quando Jeremias ainda, presta atenção nesse ainda, capítulo 33. Primeiro já? Olha só, presta atenção nesse ainda estava. Quando Jeremias ainda estava encarcerado, não tinha resolvido nada da vida de Jeremias. Mas ele não mudou a intimidade que ele buscava com Deus. Quando Jeremias ainda estava encarcerado no pátio da guarda, a palavra do Senhor veio a ele pela segunda vez dizendo: assim diz o Senhor que faz essas coisas que está acontecendo na tua vida, essas coisas, é o Senhor. Ele está falando nessa manhã com você. Eu faço essas coisas, essas todas que você está vivendo. Não é a apóstola, não. Não é implicância dela, não, viu? Não é ela que acordou com a vontade de falar de Jeremias 33, não. Essas coisas aí todas, ó. Assim diz o Senhor que faz essas coisas. O Senhor que as forma para a estabelecer. Senhor é o meu nome. Opa! Chame por mim e eu responderei. E eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas para defender a cidade contra as rampas de ataque e espada. Para aí. Deus que faz estas coisas para poder estabelecer, o nome dele é Senhor. Senhor de todas as coisas. Então, é muito tremendo quando o Senhor fala assim com a gente, ó, sou eu que estou fazendo tudo isso na tua vida, viu? Não fica achando que é fulano, que é ciclano, que é bertano, que é por causa do outro, que é por causa da outra. Não, sou eu. E o meu nome é Senhor. Porque eu acho legal que Moisés fala assim, eu não quero ir falar com faraó nenhum. Aliás, o último lugar que eu gostaria de voltar. Mas ele vai falar, você está vindo no nome de quem? Ele fala, pode falar que é o eu sou. Em 30 minutos de sarça, dava para falar quem era Deus? Não dava, né? Então vamos pelo meio do caminho que eu vou mostrando. Aí fez algumas coisas com ele, tipo, pega teu cajado, joga no chão, virou serpente. Pega o cajado de volta, virou cajado. Pega a serpente, virou cajado. Coloca a mão no teu peito, fica leproso. Tira a mão do peito, tá curado. É isso, é o eu sou. Eu acredito que esse homem saiu da presença de Deus assim, embasbacado com o que ele viu. De uma voz. Não, uma voz e outra. Um mato que não queima. Tá pegando fogo, o mato não queima. Porque os deuses que eles estavam acostumados naquela época tinham imagens, né? Então, e que história então, que é essa? É um fogo que tá no mato que não queima. Que é muita loucura. Por isso que ele parou para ver.
E ainda o Senhor pega e fala para ela, a sua sandália suja você bota para lá. Comigo você só fala descalço. Aí ele olhou, é muito louco isso aqui, gente. Como que explica isso aqui? Eu vou chegar na frente de Faraó e falar, deixa o povo de Deus ir. Mas quem te mandou? Eu sou. Eu sou quem? Mas pode deixar que o Senhor ia cuidar para que ele soubesse quem era o eu sou. Só que o Senhor, teve uma vez que eu estava ministrando, o bispo Marcelo vai lembrar. Lá na Rádio Cristo é Aliança, lá no começo do programa de rádio, e o Senhor falou assim para mim, você acha que as 10 pragas, você lembra disso? Era só para trabalhar Faraó? Lembra. É porque eu também pensava nisso. Não é só para trabalhar Faraó. É para trabalhar Faraó e Moisés, Faraó e Moisés, Faraó e Moisés. Será que existe alguma coisa mais terrível que eu vou lá e vou falar, ó, libera o povo de Deus. Ah, não libera? A água transforma em sangue. Ah, não libera? Um monte de perereca. Nossa, eu tinha morrido. Um monte de piolho. Um monte de mosca. Misericórdia, Jesus. E serem pragas que eles não podiam nem matar, porque era cultuado. Era cultuado por eles, era Deus deles. Por exemplo, era uma delas. Não podia, entendeu? Tinha que suportar. Imaginou? Não, porque depois a gente vai explicar, como eu falei, cada praga. Mas olha, são revelações que o Senhor dá, né? Agora, presta atenção. É muito sério. Se você não acha sério isso, eu acho. E depois, no final da caminhada de Moisés, antes dele ser levado, você acha que ele não sabia quem era o eu sou? O pão que desceu do céu, coluna de fogo, nuvem de glória, aquele que fez o povo passar a pés enxuto. Eu acho lindo quando ele para diante do mar vermelho e o povo começa a clamar. Fala assim, o que é que esse povo está me clamando, Moisés? Fala para esse povo entrar no mar logo, fala para esse povo marchar em direção do mar. Mas como? Coloca o cajado, vai soprar o vento, vai dividir as águas, vai formar paredão, o povo vai passar, esse é o batismo deles. Você fala, meu Deus do céu, é surreal demais, mas Moisés ficou sendo conhecido pelo surreal demais. Esses dias uma ovelha me chamou, antiga, muito antiga, mas eu não sabia que ela era minha ovelha, mas ela se considera minha ovelha. E ela chegou para mim e falou assim, eu conheço a senhora há muitos anos, a senhora não sabe o quanto. Eu sei a seriedade do seu ministério, do seu chamado, porque eu tô com a senhora há muito tempo, eu assisto a senhora há muito tempo. Eu falei, meu Deus, desde quando? E aí ela tava me falando. Então o Senhor, Ele vai marcar você com milagre. Aonde você chegar, é a estéril que gerou 2. É aquela que venceu o câncer. É assim que eu quero que você seja marcado. É aquela que levou o marido para Cristo. É aquela que levou a família toda. Olha, foi a salvação em massa. Depois do testemunho dela, ou é aquela que sempre obedeceu à voz de Deus e esteve posicionada. É aquela que é fiel. Nunca vi uma pessoa passar por tudo que ela passou e continuar fiel. Nunca vi. Sabe essas coisas? Você vai ser conhecido por... Como que pode? Abriu mão de tudo por causa do chamado. E o chamado é a base de toda a família. Como que pode isso? Pode. Fica posicionado para você ver o que Deus vai fazer na tua vida, na tua casa e na tua família. Fica posicionado. Então aqui o Senhor está falando de uma mudança de sorte hoje. Uma mudança de sorte diante dos teus olhos, como está em Sofonias 3:20. É o Senhor transformando toda a tua história, mas de tal forma que você fala assim, como que pode? Eu nunca imaginava viver isso, mas é isso que você vai viver. Quando o Senhor mudar a sorte diante dos teus olhos, em Abacuque 1:5 fala, você vai ficar de boca aberta. E está escrito assim, o Senhor mandou eu terminar lendo esse versículo, eu vou ler para vocês. Sofonias 3, versículo 20, que diz assim, naquele tempo, farei com que vocês voltem
e os recolherei. Certamente farei de vocês um nome, um louvor, e entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a tua sorte, diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. É o último versículo de Sofonias 3:20. Em nome de Jesus, eu quero te convidar a orar comigo agora. Eu quero te convidar porque eu vou selar essa palavra sobre a tua vida. E eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei porque que Deus está falando assim com você. Eu sei porque que o Senhor para e fala assim, ó, para a ministração e conta aquele testemunho. Para a ministração. A ministração. E fala dessa mudança de sorte. Para a ministração. E profetiza isso. Eu sei. Porque o Senhor está mostrando o quê? As credenciais do apostolado. O Senhor está mostrando o quê? Que é possível para você. Porque muitas das vezes você fala, mas eu nunca vi ninguém vivendo isso. Você é único, exclusivo. Não é isso. É porque Deus tem mania de fazer as coisas inéditas. Desculpa. O Senhor tem mania das coisas inéditas. Com você vai ser diferente. Com você, a tua história vai ser transformada. Enquanto você está na oração, Deus está trabalhando. Enquanto você está na oração, o Senhor está abrindo porta de emprego. Enquanto você está sendo ministrado, os teus sonhos estão sendo realizados. Você não sabe, mas para tudo na tua vida e começa a ser ministrado que você vai ver o que Deus vai fazer. O Senhor dará ordem ao seu respeito. Em nome de Jesus. O Senhor hoje está falando sobre o quê? Mudança de sorte diante dos teus olhos. Em nome de Jesus. Por quê? Porque tem intimidade com Ele. Mudança de sorte diante dos olhos. Vamos lá? Se você puder ajoelhar, ajoelhe. Eu estou ungindo aqui a cada nome, em nome de Jesus Cristo. Deixa eu colocar aqui o nome da Angelita, que ela entrou agora. Ela chegou comigo aí. Ela colocou já na caderna. E aí tá os casos. Sim, vamos lá. Ainda bem que eu sou um caso grave. Aleluia. Gravíssimo. O Senhor vai mudar a sorte diante dos teus olhos. Depois a Bispa Cida nos fala sobre a Alessandra, em nome de Jesus. E o Adriel, que fez a cirurgia. Não, ainda não. Que fez a cirurgia no joelho e está com embolia pulmonar. Né? Em nome de Jesus. Vamos lá, vamos clamar no nome de Jesus Cristo. Vamos ungir aqui os nossos filhos. O copo com água, se você tiver aí o copo com água e acreditar, né? Porque a gente tem que acreditar, né? A gente tem que acreditar. Não é só ungir, é acreditar, né? Em nome de Jesus. Estou ungindo aqui os colunas, a oferta da primícia, o dízimo, a aliança de restituição e os ofertantes, em nome de Jesus. Continua na mesma, Alessandra. Ó, então a gente tem que continuar na mesma, clamando e profetizando cura, em nome de Jesus. Se o Senhor não vem com cura na oração, Ele prepara o médico, Ele prepara os remédios, mas acontece o milagre, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, digno de honra, de glória e de todo louvor, Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, eu coloco esse óleo da unção sobre cada vida, sobre cada casa, sobre cada família, em nome de Jesus. Manifesta, Deus, o teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Coloca por terra hoje, Senhor, todo pensamento de morte, de suicídio, Senhor, em nome de Jesus, Pai, todo trama de Satanás, toda obra contrária, todo peso de palavra, todo espírito de inveja que caia por terra agora. Os planos
Quebramos propósito e estratégia de Satanás. Fora agora da vida dos nossos filhos, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Pai, nós te apresentamos a Alessandra, Pai. Senhor, visita o útero, o ovário, Pai, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas e manifesta, Deus, do teu poder e da tua glória. Senhor, tu és Deus, Pai. Em nome de Jesus, coloca, Senhor, em nome de Jesus, médicos, medicações, Pai, no caminho dela, Senhor, para ela ser curada, para ela ser liberta, para ela ser restaurada e restituída em nome de Jesus. Visita o Adriel, Senhor, poderosamente lá em Mococa, toda embolia pulmonar, tudo aquilo que não provém do Senhor, que caia por terra agora, fora agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Tu és Deus, tu és Senhor, Pai, em nome de Jesus. Visita, Senhor, a dona Naná. Sim, Senhor, visita. Senhor, em nome de Jesus, que está com problema, Senhor, da diabetes, está disparada. Tu és Deus, tu és Senhor. Eu quero te pedir pelo pâncreas dela, pelo fígado dela. Senhor, manifesta, Deus, do teu poder, da tua glória e da tua unção. Faz obra de milagres e de maravilhas, trazendo cura, colocando a tua serva de pé, Senhor, restaurando as forças dela. Milagres, prodígios e poderes miraculosos venha sobre a vida dela, Deus, em nome de Jesus. Angelita, Pai, faz obra de milagres, faz obra de maravilhas. Senhor, eu coloco o óleo da unção sobre a casa dela, sobre a família dela, Senhor, em nome de Jesus. Faz, Pai, muito além daquilo que nós temos te pedido, pensado ou imaginado. Renova a tua serva, coloca ela de pé, Pai, em nome de Jesus. Eu te apresento nesta manhã, Senhor, os dizimistas fiéis, aqueles que são coluna da tua obra. Levanta os colunas da tua obra, Senhor, desperta o teu povo, traz de fora, Senhor, em nome de Jesus. Hoje a tua obra está precisando de suprimento, Senhor. Levanta o teu povo, dá ordem a respeito da tua igreja, dá ordem a respeito, Senhor, em nome de Jesus, das necessidades da obra. Desperta o teu povo, Senhor. Nós estamos voltando para São Paulo, Pai. Nos leva debaixo das tuas asas, Senhor. Toma, Senhor, o carro do Marcos, o carro do bispo, Senhor, que não seja eles, Pai, guiando, mas sim o Senhor através deles. Acampa dos teus anjos ao redor. Todo intento de Satanás, todo plano, propósito e estratégia de Satanás, que caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus. Nos leve em segurança, traz suprimento para chegarmos, Pai, para suprir todas as necessidades de São Paulo, em nome de Jesus. Pai, nós apresentamos o nosso Brasil, dá ordem a respeito à nossa nação. Pai, em nome de Jesus, manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais, das tuas maravilhas. Tu és Deus, tu és Senhor, e eu quero te louvar, porque eu sei que existem palavras proféticas, porque eu sei que existe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sacerdotes clamando pelo Brasil. Pai, em nome de Jesus, o Brasil será o maior país evangélico do mundo e celeiro para as nações. Nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo, em nome de Jesus, e viveremos, Pai, o melhor dessa terra, em nome de Jesus. Paizinho querido, manifesta, Deus, do teu poder, manifesta, Deus, da tua glória, dos teus sinais e das tuas maravilhas. Deuteronômio 28 diz que se a gente atentamente ouvir a voz do Senhor nosso Deus, tendo cuidado em guardar todos os seus mandamentos que hoje Ele nos ordena, o Senhor nosso Deus exaltará a nossa vida sobre todas as nações da terra. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, em nome de Jesus, sobre nós virão e alcançarão todas as bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos seremos no campo, bendito será o fruto do nosso ventre, bendito o fruto da nossa terra, o fruto dos nossos animais, e benditos serão as crias das suas vacas e ovelhas. Bendito será o cesto de cereais, e bendita será a nossa amassadeira de pão. Benditos seremos
ao entrar e benditos seremos ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantem contra nós sejam derrotados na nossa presença. Se eles virem contra nós por um caminho, por 7 caminhos sairão da nossa presença. O Senhor determina hoje que a bênção esteja nos nossos celeiros, e tudo que colocarmos a nossa mão, Ele abençoará na terra que o Senhor vai nos dar. O Senhor os constituirá para si um povo santo, como prometeu em juramento, se guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andar em seus caminhos, e todos os povos da terra verão que vocês serão chamados pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhe dará abundância de bens no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais, no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sobre juramento aos seus pais. O Senhor lhe abrirá o bom tesouro do céu, para dar a chuva à terra no tempo certo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não embaixo, se obedecerem os mandamentos do Senhor seu Deus, que hoje lhe ordeno, para o guardar e cumprir, não se desviando nem para a direita da palavra dele, nem para a esquerda que hoje ele ordena, seguindo outros deuses para os servir, se cumprirão todas essas promessas sobre a sua vida. E assim, Senhor, eu envio o teu povo a viver as promessas da obediência, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, de intimidade contigo, de ouvir, de guardar, de respeitar os mandamentos, de se posicionar, de não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, servindo outros deuses. Pai, em nome de Jesus, eu envio o teu povo, eu envio essa palavra também sobre a presidência do Brasil, eu envio, Senhor, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação, para que cada um viva, Senhor, segundo aquilo, Pai, que o Senhor ordena. Senhor, os nossos filhos serão grandes na terra, os nossos filhos conquistarão neste ano, este é o ano dos nossos filhos prosperarem. E assim, Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Domingo nós temos a Santa Ceia às 9 horas da manhã, a liberação dessa palavra poderosa, que é o mês da provisão, a primeira chave que nós vamos viver em nome de Jesus, né? Então, quem puder estar presente com a gente, vai ser uma grande bênção, às 9 horas da manhã. Quem não puder, vai preparando o suco de uva, o pãozinho. Na hora que eu consagrar, na Hebron, você vai consagrar dentro da tua casa, vai tomar a Santa Ceia e vai ser uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Estejam orando pela gente, né? Logo depois do almoço, a gente arrumando tudo aqui, a gente vai estar saindo, a intercessão vai ficar sabendo a hora que nós estamos saindo daqui, para estar orando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias, como? Em intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor. Um grande beijo. Tchau, tchau.